Olá, eu sou Pio Carvalho, é uma honra, é uma alegria poder estar falando com você. Nós estamos disponibilizando para você uma mensagem bíblica, uma palavra de Deus. Nós queremos entregar um pão sagrado a você. Abra o seu coração, permita que o Espírito Santo ministre você, edifique você, construa você pela palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Receba esse pão sagrado e seja abençoado em nome de Cristo Jesus. Amém.
E hoje eu quero trazer um pensamento aqui para vocês. Eu tenho essa oportunidade de estar aqui com vocês, e eu quero trazer um pensamento falando um pouquinho sobre o potencial que existe em nós. Potencial esse que é depositado por Deus, que é depositado por Cristo Jesus em nossas vidas. Falar um pouquinho de potencial. Potencial é basicamente a capacidade que algo tem de se desenvolver, de poder realizar algo. Isso é potencial. É algo que ainda está num estado embrionário, está latente, né? Que ainda não está na condição de poder realizar. Então, nós vamos conversar um pouquinho justamente sobre isso, não sobre o não poder realizar, mas sobre o potencial que existe em nossas vidas. E nessa parte introdutória, eu quero trazer aqui 2 textos. Esse de Mateus, capítulo 17, olha só o que ele nos diz. E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Em que momento Jesus fala desse assunto com os discípulos? Um pouquinho antes, tinha alguns demônios que precisavam ser expulsos, eles não conseguiram fazer isso. Jesus foi lá e fez o trabalho, e eles olharam assim: por que nós não conseguimos? Aí Jesus responde para ele: por causa da sua pequena fé. E vocês devem ter uma fé como a do grão de mostarda. Algumas traduções falam do tamanho de um grão de mostarda. Do tamanho de é bem diferente de como o. São 2 coisas muito distintas. Existe muita diferença com relação a isso. E olha esse segundo texto, o que ele nos diz. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegando dele semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Algo tão pequeno se torna tão grande. Um grão de mostarda, muito pequeno, se torna muito grande. Antes de falar sobre essa questão do tamanho, eu quero falar um pouquinho da agronomia da mostarda. Não sei se nós temos algum engenheiro agrônomo aqui. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Essas sementes, ela tem cerca de 1,5 a 2 milímetros, mais ou menos, de diâmetro. Elas têm cores que vão do branco, amarelado, até o preto. São obtidas de 3 plantas diferentes: a mostarda branca, a mostarda preta e também a mostarda castanha. E elas levam de 3 a 10 dias para germinar, sob as melhores condições ali de plantio. Nas 2 parábolas que Jesus está falando sobre a mostarda, ele provavelmente está falando da mostarda preta. Por que ele está falando da mostarda preta? Porque a mostarda preta é aquela que se transforma numa árvore. E ela vai ter em torno de 4 a 5 metros de altura. De um grãozinho de 2 milímetros de diâmetro, ela se torna em uma árvore de aproximadamente 5 metros de altura. Os judeus costumavam dizer, toda vez que eles queriam conversar sobre algo muito pequeno, eles usavam como exemplo a semente de mostarda, porque era a menor medida que eles conheciam. Hoje, na realidade, a menor semente que existe não é a mostarda, é a do morango. A maior, eu não tinha pesquisado ainda, mas é de uma palmeira, é um coco, e alguém, quando eu falei que não havia pesquisado, pesquisou na hora que estava aqui e já me mandou um WhatsApp que eu fui ver depois, porque meu celular estava no modo avião, mas já me disseram que é uma palmeira, é um coco que tem a maior semente do mundo. Ela é gigante, assim, muito maior que uma jaca, e é uma semente. Mas a menor semente naquela época era a mostarda. E nós olhamos Jesus falando sobre essa questão da mostarda, e que o reino de Deus é como se fosse o plantio com grãos de mostarda, e ele se torna grande. Uma pergunta que eu quero fazer para você: o reino de Deus é pequeno? O que vocês acham? É pequeno, sim ou não? Não. Aliás, eu e você conseguimos dimensionar o tamanho do reino de Deus?
Acho que a gente nem consegue. Algo tão pequeno consegue ser tão grande que nós não conseguimos nem dimensionar. Vamos parar para pensar um pouquinho. O reino de Deus é deste tamanho. Eu e você também viemos de algo pequeno. Faz sentido? Um grãozinho que foi fecundado num óvulo. Bem pequenininho, bem embrionário. E aí está aqui grandão, né? Tipo esse aqui, ó, que coisa linda. Ele cresceu, grande, forte, brioso, né? Tão pequeno e se torna grande. Jesus, o Espírito Santo está dentro de mim e dentro de você. Você concorda com isso, sim ou não? Se Ele está dentro de nós, isso é grande ou é pequeno? É enorme, é gigante. Eu e você podemos nos tornar um gigante por causa de quem está dentro de nós, por causa de Deus, por causa do Espírito Santo, por causa de Jesus. Como um grão de mostarda, que é pequeno e se torna enorme. Eu e você também podemos nos tornar enormes, gigantes, poderosos em Jesus. E é justamente sobre isso que eu quero trazer no primeiro ponto. Como um grão de mostarda. Como um grão de mostarda. Se tiverdes fé como um grão de mostarda. Como eu disse, ter fé como um grão de mostarda é bem diferente de ter fé do tamanho de um grão de mostarda. E a minha intenção aqui não é falar sobre fé. A minha intenção é falar da consciência de se saber quem é. Vamos pensar aqui que o grão de mostarda tivesse consciência e conseguisse pensar. E ele olha para ele e diz assim, né? Nossa, eu sou tão pequenininho, eu sou tão minúsculo. Aí eu olho para aquela semente muito maior, ela vai se tornar muito maior do que eu. O que eu posso fazer? O grão de mostarda poderia pensar isso. Qual é a condição que eu tenho de crescer? Afinal de contas, eu sou tão pequeno, tão fraco, tão minúsculo. Só que o grão de mostarda, ele tem tanta consciência de quem ele é e de quem ele pode se tornar, que ele não olha para aquilo que está acontecendo à volta dele. Ele simplesmente faz o que tem que fazer e acabou. Bom, eu sou um grão de mostarda preta. Eu tenho de 1,5 mm a 2 de diâmetro. Eu posso chegar a uma árvore de 4 a 5 metros. Muito bem, então eu preciso ser plantado. Me plantaram. De 3 a 10 dias eu começo a germinar. Depois disso eu começo a fazer o que eu tenho que fazer. Eu simplesmente cresço. Eu pego todo aquele potencial que existe dentro de mim e começo a demonstrar esse potencial e começo a desenvolver esse potencial de tal maneira que eu vou me tornar uma árvore gigante, onde os pássaros vão fazer ninhos e farei sombra para as pessoas, independente do meu tamanho. Ele não está nem preocupado com o seu tamanho, ele simplesmente exerce aquilo que tem que fazer. Vocês concordam que ele não está nem aí para o tamanho? Ele simplesmente faz o que tem que fazer. Então, o grão de mostarda tem consciência de quem ele é. E nós conhecemos a Cristo Jesus. Jesus, alguém aqui tem a impressão que Jesus não sabia quem ele era? Se porventura você tem a impressão, você diz assim, ó, Jesus não tinha muita certeza de quem ele era, por gentileza, você pode se colocar em pé e dizer assim, ó, eu não acredito que Jesus sabia quem ele era. Alguém aí topa encarar essa, não? Eu acho que ninguém, né? Até se você tiver um pouco de dúvida se Jesus tinha certeza de quem era, você não vai querer levantar agora, né, no meio de todo mundo aqui. Mas talvez você tenha uma certa dúvida, será que Jesus realmente sabia quem ele era? Então vamos dar uma olhada nos textos agora. Olha só o que esses textos nos dizem, esses textos nos falam. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Jesus está falando isso quando Levi vai fazer monta um banquete, algo extraordinário, um jantar maravilhoso para Jesus. Se fosse hoje, nós diríamos que ele estava fazendo uma bela de uma churrasqueada, né, aquele churrasco bem caprichado, aquela costela gorda, bem legal, tipo aquela que tem no retiro de homens. Então aquele almoço, aquela
aquele banquete maravilhoso, e naquele lugar estavam ali várias pessoas, os publicanos, estavam os fariseus, tinham muitos pecadores, esses homens estavam ali. E aí, os homens todos lá, todo mundo comendo aquela história, e corta carne, não sei o quê, e toma aquele suco de limão, e pai, vai conversando, e os fariseus só aqui assim, sabe, tipo de zóio, só olhando. Olhando o quê? Como pode esse povo estar comendo com Jesus se ele diz que fala de Deus, se ele diz que é mestre? Como é que é isso? E aí chega num ponto que os fariseus ficam tão indignados com isso que eles vão falar com os discípulos, e dizem assim: ei, como é que vocês podem se assentar com esses camaradas? Eles não são dignos disso. E aí Jesus diz assim: eu não sou médico para tratar daqueles que estão com saúde. Eu não vim aqui para falar com os justos, eu vim aqui para trazer arrependimento aos pecadores. Eu sei para que eu vim. Eu não estou aqui para ouvir o que vocês estão me dizendo, eu estou aqui para fazer aquilo que meu Pai mandou eu fazer. Então aquilo que você falar para mim, aquilo que você me perguntar, não vai me tirar do meu foco, porque eu sei exatamente o que eu vim fazer. Jesus não tinha dúvida disso. Olha o próximo texto. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Jesus é aquele que cumpriu toda a lei. Aliás, pelo fato de ele ter cumprido a lei, eu e você podemos ser salvos nele, porque ele é o Cordeiro perfeito, ele é aquele que não tem nenhum defeito. Então, por mais que alguém tenha tentado cumprir a lei, não conseguiu. Jesus cumpriu. Ele cumpriu, e ele não veio aqui para, eu vou eliminar a lei. Não, ele a cumpriu. E nele, por causa disso, através do sacrifício dele, eu e você somos salvos, e aqueles que se arrependem nele têm a salvação. Ele não tinha dúvida disso. Próximo texto. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, e a tenham em abundância. Aqui Jesus está falando que ele é a porta. Ele é a porta. E aí, se algum de nós chegar e dizer assim, eu sou a porta, eu sou a solução, a pessoa vai olhar para você assim, mas metido você, hein? Que arrogante. Até no outro culto eu disse assim, que lá em Baiti, tem uma tia nossa que fala o seguinte, menino sabilizado esse. Aí eu não sabia direito que era sabilizado, me explicaram que é sabilizado, tipo sabichão, aquele que sabe tudo, aquele que entende. Ela me chamava disso, eu nunca entendi o que ela falava. E também nunca perguntei, também nunca fui procurar no dicionário. Mas menino sabilizado, está achando o quê, Chega aqui e fala, eu sou o cara, eu sou a porta. Então Jesus chega e fala assim, não, eu vim aqui, eu. Parece ser arrogância, mas se eu sei quem eu sou, se eu sei o que eu vim fazer, e eu trato as pessoas com respeito, eu sou arrogante por dizer que eu sei o que eu vim fazer? É isso? O que vocês acham? Não, né? Mas eu não tenho dúvida de quem eu sou. Eu não tenho dúvida do que eu vim fazer. Eu não tenho dúvida do que eu preciso fazer. Jesus não tinha essa dúvida. Ele simplesmente dizia, através de mim, você encontra a paz. Através de mim, você é salvo. Eu sou o único caminho, eu sou a única verdade, eu sou a vida. O meu Pai me enviou para que você encontre salvação, para que você encontre paz. Se ele tivesse dúvida, nós não estaríamos onde nós estamos hoje nele. Nós não estaríamos nas regiões celestiais, porque ele fez o que deveria ser feito. Aleluia. Próximo texto. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Muitas pessoas poderiam achar ele arrogante, ele já chega e diz assim, olha, eu estou aqui falando o que eu vim fazer, mas se você não ouvir, eu não te julgo por isso. Eu te amo. Eu não tenho raiva de você, porque você não quer ouvir aquilo que eu estou falando. Eu não sei, mas você já teve aquele dia que você falou de Jesus para alguém, aquela pessoa não quis te ouvir, e aí você falou, e ela não te ouviu. Aliás, ela fez você até meio que sair corrido de casa, da casa dela. Você não foi assim, meu Deus do céu, não quis me ouvir, aquele cabeção, e você vai indignado embora, porque aquela pessoa não quis te ouvir. Já aconteceu isso com você? Não precisa levantar a mão, talvez tenha acontecido, você não precisa se entregar, né? Mas
Jesus, ele simplesmente diz assim: eu não estou aqui para te julgar, eu só estou aqui para dizer, olha, ouça as minhas palavras, em mim você encontra a salvação, mas se você não quiser ouvir, eu não vou te julgar por isso. Eu simplesmente amo você, ao ponto de entregar a minha vida por você. Olha só, Ele não julga, Ele não julga. E Ele ainda diz assim: aquele que crê em mim, crê no meu Pai, aquele que me vê, vê ao meu Pai. Então, se você me vê, você vê ao Pai. Se você não me vê, não está conseguindo enxergar o Pai. Olha o outro texto. Então, você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são de verdade me ouvem. Jesus, ele não se importava o que falavam, do jeito que falavam, e quem estava falando. Veja, o rei era a maior autoridade naquela época, e ele conversou com ele de boa, dizendo assim: não, você está dizendo isso? Trocou uma ideia sem se importar com o que estava acontecendo. Vocês conseguem perceber que nenhum tipo de fala, nenhum tipo de atitude, nenhum tipo de situação, nem quem falava, arredava Jesus daquilo que ele veio fazer? Então ele sabia exatamente o que ele precisava fazer. Ele não tinha dúvida, tipo grão de mostarda. Ele tinha consciência de quem ele era. Paulo, da mesma forma. Olha só esse texto de 1 Coríntios. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Até Paulo diz assim: olha, eu até batizei um ou outro aqui, mas eu não batizo, porque se eu batizar vão começar a dizer que estão batizando em meu nome, mas não é em meu nome que eu batizo. Eu vim aqui para pregar o Evangelho, eu vim aqui para falar da palavra de Deus. Eu sei para que eu vim fazer e o que eu vim fazer. E da mesma forma os apóstolos. Olha esse texto de Atos. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. O que estava acontecendo quando eles comentaram sobre isso? Eles estavam ali pregando a palavra e tal, e a galera começou a dizer: está faltando isso, está faltando aquilo, vocês estão fazendo acepção de pessoas e não sei o que, e tal. Se eles não soubessem quem eles eram naquela hora, ia fazer o quê? Ia separar dos 12, vamos pegar 6 faz isso, 3 faz aquilo, 2 faz isso, um só fica pregando a palavra e tal, não sei o que, eles iam resolver. Iriam centralizar o que tinham para fazer e não iam fazer o que exatamente vieram para fazer. Então eles pensaram assim: bom, vamos fazer o seguinte, vamos escolher algumas pessoas, porque a mesma pessoa que está pregando aqui, e aí nós temos uma pessoa que está cuidando da porta, uma pessoa que está cuidando do estacionamento, a importância dela dentro da operação igreja, dentro do sistema igreja, para que o culto funcione, para que a palavra de Deus seja levada, o poder da função e a importância da função é a mesma. Não importa onde você está, porque você está trabalhando para quem? Jesus. Então, se cada um, como dizia a minha avó, cada um está na sua posição, está fazendo o que tem que fazer, as coisas andam maravilhosamente bem. Tem gente que está fazendo algo que, se for cuidar da mídia, foi cuidar da mesa de som, provavelmente a mesa de som queima, a imagem desaparece, porque a pessoa não tem as habilidades para isso, não foi feita para isso. Da mesma forma, se a outra pessoa vai cuidar do estacionamento, vai fazer tanta confusão lá porque não tem habilidade, vai colocar os carros tudo atravessado, porque não sabe fazer. Então cada um tem algo dentro dela para fazer e cada um no seu lugar faz o que precisa ser feito. É assim que funciona. Então, se eu sei quem eu sou, se eu sei o que eu tenho que fazer, é muito simples. A mesma coisa, gestão é extremamente simples de se fazer. Gestão nada mais é do que pessoas e processos. Independente do tipo da empresa que seja, eu tenho pessoas e eu tenho processos. Se eu coloco as pessoas no seu lugar, fazendo o que tem que ser feito, e eu tenho alguns processos, e eu controlo esses processos, qualquer negócio, qualquer empresa dá certo. Porque são pessoas e processos. Aí tem aquele termo que o pessoal usa bastante, né? Independente do core business que você tem,
você tendo pessoas e processos, você faz o negócio andar. Pessoas certas no lugar certo, processos bem definidos, as coisas funcionam. Agora, se eu começo a misturar as coisas, não funciona. Eu preciso ter isso muito bem definido. E agora, eu quero trazer o seguinte. Nós temos o grão de mostarda. Ele tem consciência de quem é. E aí nós vemos Jesus. Jesus tem consciência de quem é. E aí temos eu e você, que precisamos ter a consciência de quem nós somos, em Cristo Jesus. E o segundo ponto que eu quero trazer para vocês é: não permita nenhum enxerto. Parece também aula de agronomia, né? Não permita nenhum enxerto. Como um grão de mostarda. Tem uma parte da agronomia da mostarda que eu não comentei com vocês ainda. Mas, quando se fala como o grão de mostarda, está se falando da qualidade desse grão, da integridade desse grão. E os melhores horticultores do mundo tentaram enxertar o grão de mostarda e não conseguiram. O que é muito comum de você fazer em outras hortaliças, o grão de mostarda não foi possível. Eles nunca conseguiram enxertar o grão de mostarda. Isso quer dizer que, como é fácil em outros, o grão de mostarda não pode ser hibridado. Ele não pode ser enxertado. Ou seja, é um grão genuíno, é uma semente integral. Ser como um grão de mostarda é ser integral, é ser íntegro. Ser como um grão de mostarda é não ser mesclado. Ser como o grão de mostarda é não ser modificado. Ser como o grão de mostarda não é passar por alguma modificação para produzir frutos melhores. Sabe por quê? Porque o que eu e você precisamos produzir, e o melhor fruto que pode ser produzido por nós, já está em nós. Isso quer dizer que ser como um grão de mostarda, eu não preciso de enxerto algum. Eu só preciso saber quem eu sou em Cristo Jesus, para que eu produza o fruto que eu devo produzir. Eu não preciso de enxerto. Eu não preciso de complemento. O meu produto, o meu fruto será único e extraordinário, que não precisa de nada para fazer ele ficar assim. Porque aquilo que existe de melhor, aquilo que existe de íntegro, aquilo que existe de extraordinário, já está dentro de mim e já está dentro de você. Ser como um grão de mostarda, então, é pensar que eu começo pequeno e vou me tornar alguém muito grande. E tem como eu ser pequeno, tendo dentro de mim o Espírito Santo? Tem como ser pequeno, ter uma aliança com Cristo Jesus? Eu serei pequeno? Qual é a chance? Só se eu deixar que algo venha a mesclar a minha vida, venha a adulterar aquela semente original que está em mim. E eu não preciso fazer isso, porque olha só o que diz esse texto: Jesus, ele habita em mim. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim. Não é mais você quem vive, Cristo vive em você. As pessoas que vieram aqui à frente hoje disseram: Jesus passa a viver na minha vida. Aleluia! Isso é lindo, isso é maravilhoso. As pessoas disseram: eu quero a Jesus. Então ele foi crucificado, não sou eu mais quem vivo, mas ele vive em mim. Ele vive em mim. E qual é a chance de dar errado? Nenhuma. Só que agora, para a gente dar continuidade, eu quero ler uma historinha para vocês. Eu ia contar a história, mas como o texto é longo,
e a minha especialidade não é teatro, eu acabei não conseguindo decorar tudo. Então eu vou ler para vocês. Certa vez, insatisfeito com a dinâmica da floresta, um homem decidiu fundar uma escola na selva. Ele não se conformava que alguns animais sabiam voar, mas outros não sabiam correr, e que outros sabiam correr, mas não sabiam escalar em árvores, e assim por diante. O homem então teve a excelente ideia: criar um currículo de atividades que incluía corrida, alpinismo, natação e voo, e assim obrigar todos os filhotes da selva a participar de todos os cursos. Grande ideia essa, né? E assim foi. O pato logo se destacou na natação. Bem óbvio isso, né? Então o pato se destacou na natação e no voo, porém se deu muito mal na corrida e no alpinismo. Foi forçado a praticar essas disciplinas, arrebentou as suas nadadeiras do pé e não conseguiu mais nadar direito. Por fim, tornou-se um nadador mediano. Já em corrida, o coelho era o melhor. Era o melhor da turma. Também se deu muito bem em alpinismo, mas a sua autoestima ficou extremamente abalada com o seu desempenho vergonhoso na natação e no voo. No fim, saiu da escola, convencido que não era bom em nada. O esquilo é um excelente alpinista, mas nas aulas de voo ficou extremamente frustrado. O professor obrigava a decolar do chão e não do alto das árvores como ele fazia naturalmente. Logo começou a ter cãibras. Por fim, se lesionou e parou com tudo. O tatu desistiu da escola sem pagar nem a mensalidade. Afinal de contas, não conseguiu aprender nenhuma das disciplinas estabelecidas, só sabia cavar e farejar atividades que não estavam no currículo, só fazia aquilo que não era pedido, sentiu tanta vergonha que saiu fora rapidinho e nem pagou nem a mensalidade. No final de tudo, todos ficaram extremamente ansiosos e com a autoestima lá embaixo. Esse texto, essa historinha, nos mostra algo bem interessante. Sabe quando eu e você vamos fazer aquilo que a gente não foi feito para fazer? Aí arrebenta a nadadeira, porque você é bom em natação, mas você quer correr? Sabe aquela coisa que a gente vai fazer que não tem nada a ver com a gente? Já aconteceu isso com você alguma vez? Sabe quando eu deixo a minha essência de lado e eu começo a olhar para as coisas do jeito que eu quero? E não do jeito que é a verdadeira semente, a verdade que está dentro de mim, e aquilo que eu verdadeiramente tenho que fazer. Sabe, eu converso bastante com jovens e adolescentes, e aí eles estão olhando para começar a faculdade, qual é o emprego que daqui a alguns anos vai dar mais dinheiro? Qual é a posição que vai me dar mais status, que vai me trazer mais sucesso? Peraí, a minha motivação está no que vai dar mais dinheiro, no que me traz mais sucesso, o que me traz mais segurança, ou naquilo que eu fui feito para fazer? Se a minha motivação estiver errada, eu vou ficar frustrado. Se a minha motivação estiver em algo que não é a verdade, eu ficarei frustrado. E essas coisas são enxertos que vão colocando na nossa vida. A sociedade, a mídia, as pessoas, às vezes nossos pais, às vezes nossos irmãos, às vezes nossos amigos, eles vão falando e vão enxertando. E enxerto em grão que é integral, em semente que é integral, não funciona, mata a semente. Isso quer dizer que se eu coloco dentro de mim aquilo que não é a verdade, vai morrer. Não tem como. O que verdadeiramente me motiva? O potencial que existe em mim, aquilo que eu tenho em Cristo, a manifestação de Cristo em minha vida, ou os enxertos que a sociedade coloca para mim? O que verdadeiramente me traz motivação? Ontem eu conversava com uma pessoa, e essa pessoa me disse assim: Silmar, eu fazia determinadas coisas, num lugar legal, bacana, e aí mudei e fui para um outro lugar fazer essas mesmas coisas, melhor ainda esse lugar, mas ali eu sentia um vazio e não tinha um sentimento de pertencimento. Mas existem outras coisas que eu faço, e ali eu me sinto bem, não tem tanto glamour como aquilo que eu fazia lá, mas aqui eu me sinto pertencente a isso, aqui eu me sinto como aquele que está fazendo o que é certo. Você percebe que a gente percebe que as coisas que não devem ser feitas por nós estão sendo percebidas, mas a gente acaba fazendo de conta que não percebeu? É meio enrolado isso, mas é isso mesmo. Porque sem perceber, sem entender, nós percebemos que aquilo que nós estamos fazendo não é o que nós deveríamos fazer. Mas nós fazemos de conta que nós não percebemos nada.
E a gente dá um migué. Sabe o que é migué? Puxa vida, aquela grama é melhor. Então, eu estou percebendo que esse negócio não é muito que eu tenho que fazer, mas rapaz, lá está tão bonito, eu vou fazer aquilo. Então, mesmo sem saber por que a gente sente, por que a gente sente? Porque a verdade está dentro de nós. Porque o Espírito está em nós. E nós sabemos quando é para fazer e quando não é para fazer. A grande questão é que a gente dá atenção mais para o enxerto do que para a verdade. E aí a semente morre. Nós não sabemos explicar, mas nós sabemos o que é para ser feito. No fundo a gente sabe. Eu tenho plena convicção que você também sabe. Mas aí tem algumas dúvidas. Será que é Deus falando? Né? Oh, meu Deus. A gente sabe. Olha o que diz esse texto para nós. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Olha o que diz esse versículo. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e de conhecimento. Em Cristo está escondido todo o tesouro de sabedoria e conhecimento. E eu lhes digo, isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem, como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado, para que ninguém os escravize às filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Esse texto nos alerta, não deixe que as vãs filosofias sejam colocadas em sua mente. Não deixe que enxertos externos venham a ser colocados em você. A vinha, aquela uva que vai produzir um bom vinho, ela precisa do enxerto. A menor semente do mundo hoje é um morango, que veio de diversos enxertos. Mas eu e você temos a semente única, Jesus. Essa não aceita enxerto. E não dá para colocar essas vãs filosofias, não dá para colocar essas atividades em nossas vidas. Não tem como, é impossível. Se eu e você buscamos atalhos, certamente encontraremos dores que são bem desnecessárias e nós não vamos conseguir aquilo que nós buscamos. O atalho traz cansaço. Se nós ouvimos as coisas que as pessoas falam, não vai funcionar. Começa a enxertar coisas, e podemos dizer aqui coisas, e assim a nossa essência está desviada. Quando eu faço enxerto de filosofias humanas, isso afeta a verdadeira semente que existe em mim e que está em você. Isso tira a nossa integridade. Quando eu faço esses enxertos, isso é as nossas experiências, a nossa vida, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós aprendemos, as coisas que as pessoas nos falam, aquilo que nós vemos como mídia social, como sendo sucesso, como sendo vitória, isso tudo vem e faz com que a gente tenha esse perdido, essa falta de noção das coisas. Uma outra pessoa que eu conversava essa semana, e olha que interessante, certa feita ele estava participando de um culto, e aí nesse culto foi dito, olha, Deus trará ideias maravilhosas para vocês. Vocês vão descobrir produtos, vocês vão desenvolver processos. E essa pessoa disse, lambano! Para quem não sabe o que é lambano, eu recebo. De repente você está nos visitando, você não sabe o que eu estou falando. Lambano, eu recebo, eu aceito, eu quero. E essa pessoa verdadeiramente pegou isso para ela. E não há de ver que funcionou. Funcionou.
Um dia ele estava ali e tal, e começou a ter uma ideia, tarará, tarará, e ele me falando essa semana, Silmar, eu tenho certeza que é Deus, porque eu não teria essa ideia, eu não faria desse jeito, é ilógico o que eu fiz, mas funcionou, e o produto é bom demais, ele falou. Eu falei, foi Deus que deu, foi Deus que me deu, e está vendendo um monte. Ele falou, não. Pois é, a cara que você fez eu também fiz quando ele me falou isso. Alguns falaram assim, mas não, o negócio não é de Deus. Pois é, eu vou até sentar aqui, nem eu sentei hoje de manhã. Ele disse que não está vendendo, sabe por quê? Ele tem vergonha de falar do produto, porque é estranho para ele falar que o produto é bom. O que é isso? Um enxerto na mente dele. É algo que está dizendo assim, o que você fez não é bom. Mas vem cá, foi Deus quem criou? Foi Deus que te deu a ideia? Foi. O Espírito Santo te falou, sim, tem chance desse negócio ser ruim? Quem acha que pode ser ruim, levanta a mão. Não tem como ser ruim. Foi Deus quem deu, e ele tem plena convicção, porque ele falou assim, eu vou falar do jeito que ele falou, né? Cara, Deus fala comigo de um jeito muito louco. O Espírito Santo fala comigo de um jeito muito louco, foi Deus que falou comigo. E aí, não consegue colocar para fora, por quê? Porque existem algumas coisas dentro dele que dificultam ele a tomar essa decisão, dificultam ele a caminhar, dificultam ele a fazer, dificultam. E aí ele não consegue vender, ele não consegue falar, mas quando as pessoas experimentam, elas dizem, nossa, eu nunca experimentei algo assim. Porque é de Deus. Eu tenho certeza que Deus já te deu algumas ideias. Eu tenho certeza que Deus já te entregou algumas coisas na mão. E aí a pergunta que eu faço, não precisa responder isso. O que você tem feito com isso? O que você tem colocado em prática com relação a isso? Porque se Deus te deu, é íntegro. Se Deus te deu, é puro. Se Deus te deu, vai crescer e vai ser gigante, porque tudo aquilo que Deus dá é enorme, é gigante, é extraordinário, ninguém consegue entender como, mas é maravilhoso. Se for um doce, será o melhor doce da face da terra. Ah, mas a minha vizinha também, Deus falou para ela sobre um doce, tudo bem, é um doce de banana, um doce de goiaba, são os dois melhores doces da face da terra. Não, mas na minha vida inteira, todo mundo aqui é da igreja e Deus deu um doce para cada um. Não tem problema, tem mercado para todo mundo, porque foi o Espírito Santo que fez, não tem problema. Se Ele deu, você vai vender. Se Ele deu, eu vou fazer. Não importa quanta concorrência tenha, porque foi Ele quem deu. Só que eu preciso caminhar em direção e fazer aquilo que eu preciso fazer. Eu preciso ter a certeza de quem eu sou. Porque se eu não tenho essa certeza, não adianta nada. Não adianta nada. E aí, esse texto eu já falei diversas vezes sobre ele. Tiago 1, do verso 5 ao 8. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Não adianta nada Deus entregar alguma coisa em minha mão, não adianta nada Deus entregar alguma coisa em sua mão, e nós não acreditarmos e não termos a consciência de quem nós somos. Não adianta nada. A nossa mente está dividida, e não pense que eu e você teremos alguma coisa do Senhor por causa dessa mente dividida. Quando nós não estamos conscientes de quem nós somos verdadeiramente, se a nossa mente está dividida, ou seja, não estamos integralmente vendo a palavra como verdade, nós vamos declarar assim, eu não sei você, mas a gente vai declarar assim, tudo posso naquele que me fortalece. Eu não sei você, mas algumas vezes na minha vida, eu declarei assim, tudo posso naquele que me fortalece, com toda a convicção. Sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu consigo, e tal, em Deus, e tal. E não acontecia nada. Nada. Nada.
E aí eu já começava, meu Deus, aonde que eu estou pecando? O que eu fiz de errado? Por que não sei o quê? Será que foi aquilo? Será que aquele outro? E aí a mente vai. Já teve aquele colapso na tua mente, você começa a pensar um monte de coisa, não consegue entender nada que você está pensando. Fala, o que eu fiz de errado? Então, sabe por quê? Se eu não estou integralmente na palavra, tudo posso naquele que me fortalece. Vai parecer um sino soando no deserto. Blum, 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 blum. Só faz barulho e não tem poder nenhum. Mas eu estou declarando a palavra. Ok. Mas integralmente eu sei quem eu sou nessa palavra? Verdadeiramente eu sou como grão de mostarda? Não. Muitas vezes eu não sabia. Porque existe a dúvida. Eu não falei o título da mensagem, mas o título da mensagem é: diga sim para você. Aí se eu digo lá no começo, você vai dizer assim, puxa, diga sim para você, quer dizer que Jesus não tem nada a ver, aí já estamos falando sobre egocentrismo, não sei o que. Não, diga sim para você. Porque dizer sim para mim, dizer sim para você, é dizer, sim, Jesus, não sou eu mais quem vive, o Senhor vive em mim. Com isso, eu digo não a toda e qualquer filosofia humana que venha a impedir que a semente íntegra que existe em mim possa se desenvolver. Quando eu digo sim para alguma coisa, eu preciso dizer não para outra. Senhor, eu digo sim para mim, através de Cristo Jesus, porque eu digo sim para o poder dele na minha vida. Uma das maiores dificuldades para se tomar decisão, uma das coisas que mais traz problema no processo decisório, são as emoções. As emoções atrapalham assim profundamente as tomadas de decisões nas empresas, na nossa vida, como pessoa. As emoções atrapalham demais. Emoção, alma, mente, vontade e emoções. Dizer sim é dizer assim, alma, sai fora, você está enxertando o meu espírito, o espírito não aceita isso. Se liga aí, zarpa. Dizer sim de verdade, tomar a decisão de sim, é dizer não para o resto. Essa é a verdade. Quando eu digo sim de verdade, quando eu digo sim valendo mesmo, eu digo, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso tudo nele. Colossenses 2, para nós concluirmos. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Pois em Cristo Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Viver essa plenitude é uma questão de decisão. É uma questão de decisão. Uma questão de dizer sim. Naquele texto da mostarda ele diz assim, né, direis ao monte, passa daqui e acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Quando eu sei exatamente quem eu sou em Cristo Jesus, a Bíblia está dizendo nesse texto, nada é impossível para você. Nada é impossível para mim. E se esse texto está aqui, ele é uma realidade, ele é uma verdade. Ele não é algo que foi contado por uma historinha. Não. Mas aí você vai ter aquele dia que você vai dizer assim, nossa, eu não quero levantar da cama hoje. Eu estou com muita dor, eu estou me sentindo mal,
eu não consigo, eu estou com depressão, eu briguei com a esposa, eu briguei com o esposo, eu briguei com não sei quem, eu estou muito mal, eu quero sair da cama. Lembre daquele texto. Esse dia foi feito pelo Senhor. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Levante e ande. Jesus não falou, levanta e anda? Levanta e anda. Ah, mas eu sou paralítico, levanta e anda. Ah, mas eu estou com depressão, levanta e anda. Eu estou com dificuldade para sair, levanta e anda mesmo assim. Conforme eu der os passos, isso vai embora. Porque a semente está em mim. Ah, mas eu tenho um monte de inimigo, tenho um monte de gente querendo me matar, e não sei o quê. Uma mesa posta está perante os meus inimigos. Ah, mas eles me mataram, e vão me trucidar, e eu vou morrer. Aprendemos esses dias, semana passada, que eu sou uma semente. Se eu morrer, eu floresço. Se você morrer, você floresce. Então mata, enterra, que ainda assim eu vou ajudar as pessoas. Esse é o nosso propósito. Faz sentido isso para você? Não, mas eu estou com muita dificuldade financeira. Tudo posso naquele que me fortalece. Em Cristo eu sou mais que vencedor. Não tem dificuldade que não possa ser vencida com Ele. Ah, mas eu estou trabalhando um monte e não consigo fazer nada. Lança a rede. Eu passei a noite toda e não consegui nada. Lança a rede. Eu não consegui. Lança a rede. Faz o que tem que ser feito, porque a essência está dentro de você e está dentro de mim. É jogo ganho. É jogo ganho. Se o teu time costuma perder, não se preocupe, é só no futebol, porque com Cristo nós ganhamos todas. Com Cristo nós ganhamos todas. Então tenha a convicção de uma coisa: a essência dele está em mim e em você. O potencial dele está em mim e em você. E ele terá o poder de realizar, conforme eu e você tivermos a consciência disso e acreditarmos que assim é. Amém? Senhor, eu quero declarar nesta hora que todo espírito maligno que tem trazido dúvidas sobre a cabeça, sobre a mente dos meus irmãos, eu declaro que ele não tem mais poder. Ele está vencido pelo Teu poder, Senhor Jesus. E eu declaro que a partir de agora, portas se abrem, portas são derrubadas, portas são destruídas para que nós possamos passar. Aonde nós colocarmos os nossos pés à vitória, aonde nós colocamos os nossos pés à luz, onde nós chegamos, existe a Tua presença. Que cada um aqui, que nos assiste pela internet, que está aqui, que vai ouvir essa mensagem, tenha a consciência de quem é em Cristo Jesus, e como um grão de mostarda, torne-se gigante para engrandecer o nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Permaneçam abençoados. Amém.